Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. É com alegria que recebemos as senhoras e os senhores. Vamos divulgar os trabalhos da semana. Nas quintas-feiras, no horário das 18 às 18h50, temos o DAFA com assuntos específicos às famílias. Nas sextas-feiras, mudou o horário, antes era às 17, agora é a partir das 19 horas até às 20 horas. Temos palestras doutrinárias versando sobre assuntos da moral espírita cristã, e a atividade é presencial e virtual. Nos domingos, no horário das 9h30 até às 11h30, temos a evangelização infanto-juvenil. E a partir de março, que no momento está em férias, nós temos o ciclo de paz, e em paralelo, aqui no salão, das 10 até às 11, ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a atividade é presencial e virtual. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Logo após, no horário das 18h45 às 19h20, temos o trabalho de preces e irradiações, também atividade presencial e virtual. Todos estão convidados, tanto presencial quanto virtual também. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos pedir: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre amigo, diretor espiritual responsável por este trabalho de preces e radiações. Aqui estamos mais uma vez para contribuir com a Sociedade Espírita Allan Kardec, e também para levar o Evangelho, para levar as informações que nós tiramos do estudo dos nossos livros espíritas. Pedimos, Senhor, que nos abençoe os nossos propósitos, que aumente a nossa fé, que nos dê mais esperança, serene os nossos corações, que abençoe a nossa casa espírita. E em nome de Deus, de Jesus, do diretor espiritual responsável por este trabalho de preces e radiações, damos as mesmas por iniciadas. Assim seja. Eu vou convidar a nossa trabalhadora da casa, a Flávia Domingos, que vai fazer a nossa página evangélica. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade de estar aqui com os irmãos, com as irmãs, fazendo essas reflexões, sempre à luz da doutrina espírita. E hoje nós trouxemos para meditarmos a lição de número 133 do livro Vinha de Luz, que é ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. E essa lição é intitulada Casa Espiritual. Emmanuel nos traz a reflexão, o versículo 5 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, onde Pedro dizia: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E o comentário de Emmanuel inicia dizendo que cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada
ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. Que interessante esses dois primeiros parágrafos, ele nos trazendo, dentro da simbologia que Pedro traz na sua carta, ele faz essa comparação, dizendo que cada um de nós, então, é uma casa espiritual, e que, assim como a nossa casa material, precisa também de constantes reformas, de constantes cuidados para a sua manutenção, né? Afinal, uma casa espiritual precisa ter serenidade, precisa ter pensamentos sadios, elevados. E ele, então, se aproveita dessa simbologia. E ele segue dizendo, então, que muitas casas estão ao abandono, que caminham para a ruína, que outras se revelam sufocadas pela era entrelaçada. A era é essa planta trepadeira que vai desenvolvendo nas paredes das casas, ou nos muros, né? Porém, quando essa era entrelaçada não é cuidada devidamente, né? Não é podada a seu tempo, ela vai adquirindo um peso muito grande, porque o caule dessa planta vai engrossando. E assim ele vai tendo um peso muito excessivo e termina abalando aquelas paredes da casa. Então ele se vale dessa simbologia e diz que são as casas, né, que estão transformadas em redutos, muitas vezes, de seres traiçoeiros, porque estão sufocadas pela era entrelaçada. Né? E quantas vezes nós nos deixamos sufocar pelos nossos pensamentos de revolta, pelos nossos ódios, né? As nossas indisposições frequentes, as mágoas, o rancor, o desânimo, a desesperança, tantos sentimentos que vão nos deixando como eras entrelaçadas nas nossas paredes, né? Sufocando e abalando o nosso alicerce. Né? Dessa forma, nós vamos ficando, como diz Emmanuel, à mercê, tá? Dessas teias venenosas do nosso pensamento em desalinho. Vamos trazendo para dentro da nossa casa espiritual esse veneno cotidiano e que vai, dessa forma, deixando a nossa casa aberta, desguarnecida e sintonizando em faixas inferiores, trazendo muitas vezes para a nossa companhia, né, espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. Depois ele fala também que aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais removem o lixo desprezível. O lixo que ocasiona doenças, vai proliferando insetos, e, enfim, aludindo aqui os nossos sentimentos. Então, o nosso lixo desprezível, o orgulho, as vaidades excessivas, os ciúmes de toda ordem, a nossa inveja, muitas vezes, o egoísmo arraigado ainda tão profundamente aos nossos corações, e outras tantas imperfeições que esquecemos de combater e que vão fazendo com que esse lixo desprezível fique orbitando na nossa esfera mental, na nossa casa espiritual, empestando a nossa morada. Ele fala também que se observam
moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. E são as aparências que muitas vezes parece uma coisa que na verdade não somos, né? Vivemos muitas vezes de aparência. O que Jesus falava são sepulcros caiados, cheios, caiados por fora, muito bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. Tá? Nossa alerta. Também ele fala que há muitas casas que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto. As dívidas contraídas, talvez do nosso passado debituoso, e que hoje viemos para saudar, para resgatar, mas possivelmente contraímos novas dívidas com o nosso pensamento em desalinho, com desguarnecermos a nossa casa mental através dos nossos sentimentos ainda tão desequilibrados, né, na vaidade, no orgulho e no egoísmo. E prossegue o benfeitor nos dizendo que o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. É a sutileza da lição, o conhecimento da boa nova, o Evangelho de Jesus, sendo comparado ao material de edificação da nossa casa íntima, material de construção que poderá reformar, poderá renovar os nossos sentimentos, purificar os nossos corações. Assim, através do autoconhecimento, da autoanálise, nós vamos burilando as nossas imperfeições. E para finalizar, ele nos diz: Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal, é também o restaurador da casa espiritual dos homens. É o Evangelho fazendo parte da nossa vida cotidiana, é a prática, não apenas a figuração filosófica. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é um trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. É o trabalho de cada um procurando se burilar, se autoaperfeiçoar, para dessa forma realmente seguir para a sua casa iluminada em direção ao Cristo. Que fique para a nossa reflexão e a nossa gratidão por estar aqui com todos, trazendo essa palavra tão importante do Evangelho e as considerações de irmão. Muito obrigada. Ao iniciarmos esta sessão de preces e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos, e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé.
esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio e numa única voz levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhe agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos nossos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros, faze com que suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança, no seu porvir da fé, na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações de nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício de nossos irmãos, recolhido às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação,
Dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá a ti um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna.
Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada continuamente, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que o raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada de esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se, surpresos e iluminados por novas esperanças, e essas almas
reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui, cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento dos homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena, daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos, de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda,
e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.